Gustavo, y ya empezamos la charla. Entonces, bueno, pues eso, hoy tenemos el primer seminario de este curso, de los seminarios que organizamos desde nuestro laboratorio, y hoy contamos con el profesor Luis Gustavo Oliveira Santos, que viene de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, en Brasil. Él estudió biología en la Universidad de Santa Catarina, hizo máster en Ecología y Conservación en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul y doctorado en Ecología en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y él es profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul desde 2014. Trabaja en temas de ecología espacial y ecología de poblaciones. Es el director del LAMPE, Laboratory of Movement and Population Ecology, y también el año pasado, o hace 2 años más o menos, estuvo de estancia, de año sabático en la Universidad de Minneapolis, donde también colabora. Entonces, pues nos va a presentar parte de la investigación que llevó a cabo allí en Minneapolis. Y nada, bueno, a mí especialmente me hace mucha ilusión porque también fue mi supervisor de postdoctorado en Brasil. Y bueno, pues todo lo que he aprendido de ecología del movimiento ha sido gracias a él, así que nada, muchas gracias, Gustavo, y empieza cuando quieras la presentación. Ok, vamos. Gracias, Zaida, por invitarme. Y como dice Zaida, estoy viviendo en Brasil y estoy como al centro de Brasil, mi ubicación geográfica, más a la borda de Bolivia. Y acá tenemos sabana, la sabana brasileña, y tenemos también un charco, que es un pantanal, que yo creo que tiene también en España una área grande de charco. ¿Tienes idea cómo es el nombre? Aquí se llama Doñana, es el mayor humedal de Europa, creo, pero es muchísimo más pequeño que Pantanal y está cerca del mar, es una marisma. Doñana. Sí, entonces, acá como una doñana gigante, como Eso. grande, y tenemos como casi 5 meses con agua y otros más meses con sequía. Y acá vivo, pero que voy a mostrar para ustedes son una pesquisa que hice en mi sabático en el último año en Estados Unidos durante la pandemia. Estaba sin estudiantes, con mucho más tiempo en casa, entonces tive tiempo de sacar los datos, hacer algunas preguntas, hacer algunas análisis y escribir algo solito, pensando en mis cuestiones de movimentación y cómo la información o mi aprendizado de movimentación puede ayudar a informar otros procesos ecológicos, principalmente procesos que están relacionados con enfermedades, tanto enfermedades humanas, o zoonoses, como enfermedades de vida silvestre. Então, acá nesse estudo, además, Pablos, os 2 Pablos que estão aí, eu hablo português, por supuesto, me comunico muito bem em inglês, pero Zaida me invitou para, me hizo um desafio para falar em espanhol, então será minha primeira charla em espanhol, e se está muito malo, podem me interromper e podemos explicar, Zaida pode ajudar em la tradução, ou podemos cambiar para inglês se está muito difícil, está muito duro para entender. Pero acá vamos trabalhar com um tema que estou amando, com um processo novo que não está descrito na literatura, que é a espacial, a compartimentalização espacial, que é causada por um depredador, e essa compartimentalização espacial pode fazer com que 2 huéspedes de uma enfermidade estão apartados no espaço, então vamos ter diminuído a transmissão da enfermidade entre esses huéspedes. Então essa é a ideia, é mostrar como um depredador na paisagem pode estar allá e não é necessário matar os huéspedes, é apenas poner miedo en los huéspedes va a causar muchas cosas ecológicas interesantes. Entonces, ¿por qué esos sistemas que tenemos lobos, ciervos y alces? La principal motivación acá es porque el alce, el mus, que es un ciervo grandote que tenemos en Sudamérica y en Europa también, ese animal está
está en riesgo de conservación en Estados Unidos, principalmente al norte de Estados Unidos, y las poblaciones están declinando, están desapareciendo en un rato muy corto. Y aquí podemos notar que la población ha disminuido pela mitad en 8 años. Tenemos como casi 8.000 animales en el norte de Estados Unidos y ahora tenemos como 4.000. Entonces, es una disminución muy rápida que está causando mucha preocupación, que está pasando con las poblaciones de alce. Y una cosa interesante que sabemos es que hay muchas hipótesis para explicar por qué los alces están sumiendo, están desapareciendo, como cambio climático, como la pérdida de hábitat o competición con otros venados. Hay un montón de hipótesis, pero tenemos un dado que nos muestra que para los adultos, 30% de toda la mortalidad que se ha observado es debido a una enfermedad. El nombre es como un verme cerebral, un gusano que ataca el cerebro de los animales. Y tenemos también el depredador, en este caso el lobo, está matando también como 30% de los animales. Entonces hay dos puntos importantes, los depredadores y esa enfermedad, que causan más de la mitad de toda la mortalidad en alces. Y eso me interesó mucho para entender qué pasa con ese ciclo, porque para mí era un ciclo nuevo de enfermedad, y comencé a estudiar para entender cómo funciona ese ciclo. Y ese ciclo es conocido en Estados Unidos, y el huésped más importante, el final, es el venado. El venado entonces tiene el gusano en su cabeza, y el gusano, el verme se reproduce en su cabeza, pero no mata el venado. El venado está bien, hay solo reproducción en su cabeza. Ese gusano sale, los huevos de los gusanos salen para sus excretas, entonces el venado hace caca en el piso, y en la caca tiene una larva en su primero estadio, y viene un caracol para comer la caca, que se infecta con esa larva, y la larva desarrolla más 2 estadios ahí dentro, y el venado viene para comer pasto y accidentalmente come el caracol. Y el ciclo continúa. Así los ciclos funcionan. Así vive el parásito. Pero ¿qué pasa? Que el musi también, el alce también come accidentalmente el caracol. Pero el gusano va a la cabeza del alce y mata instantáneamente, o con pocos meses mata el alce. Solo el alce estamos grabando, está jodido porque va a morir. Es 100% de mortalidad si tiene ese parásito. Pero para el venado está todo tranquilo. Entonces, eso es una preocupación. ¿Cómo podemos entender o cómo se puede hacer manejo en ese sistema en que las poblaciones de alce están en riesgo? Uno de los principales riesgos es una enfermedad que es mortal. Y así comencé a pensar o a intentar entender cuál es el papel del lobo en ese siglo. Y tenemos mucha información sobre enfermedades en la literatura, que el depredador es importante, porque el depredador mata las presas, y si disminuye la cantidad de huéspedes, y si disminuye la cantidad de huéspedes, hay menos transmisión. So, casi siempre la presencia del depredador disminuye la transmisión, pero esa presencia es matando los huéspedes. Pero comencé a pensar sobre el papel del depredador indirecto, apenas por amedrontar las presas. Entonces, acá estoy estudiando un sistema que decimos que es un efecto no letal del depredador.
porque os efeitos letais já sabemos, temos um montão de informação. Então, usei meu tempo para tentar entender os efeitos não letais do depredador num ciclo de enfermidade. Então, tinha dois objetivos acá. O primeiro é criar um mapa de risco para a transmissão da enfermidade para o alce, porque temos um problema de conservação. E o segundo é evaluar a importância do lobo nesse sistema. É mais uma importância teórica para entender como depredadores podem modular uma enfermidade. Então, começamos com movimento, porque meu treinamento é com movimentação. E me interessa entender como os processos de movimentação animal podem ajudar-nos a entender os processos ecológicos. Então, teníamos um montão de cerdos e um montão de alces com colares GPS. E temos um montão de trajetórias. A cada uma hora temos uma ubicação de um animal e os animais estão movendo, e como podem ver, é muito complexo. É muito difícil sacar informação desse conjunto de trajetórias por toda a paisagem, por uma área gigante. Então, esse é o desafio, como sacar informação de movimentação para informar um ciclo de enfermidade. E a primeira coisa que hicimos, como podem ver, há cerdos que fazem migrações, há cerdos que fazem dispersões, os alces são mais sedentários, se quedam mais em um sítio, mas também temos migrações acá, temos muita complexidade de trajetórias. Então, o primeiro passo que tentei fazer foi classificar os animais, entender como a população está movendo, de maneira mais geral. Então, usei uma abordagem que se chama MSD, que é Mean Square Displacement. É uma métrica que você pode sacar da trajetória para entender se os animais estão movendo de forma sedentária. E sedentária acá é como ter um âmbito de rogar, uma área específica em que o animal está movendo, pero uma área específica, não é um movimento aleatório sem direção. Pero aí também animais que estão dispersando, animais que estão migrando e animais que são nômades, estão andando e sempre estão cambiando de ubicação e sem ter um sítio fixo de movimentação. Então, como exemplo, só para introduzir os elementos teóricos principais que estamos falando, nós usamos informações de física, de movimentação de partículas para classificar os animais. Então, por exemplo, se faço a liberação de uma partícula num ponto e supongo que essa partícula está se movendo com passos que saem de uma distribuição normal e com ângulos de giro que saem de uma distribuição uniforme. Vou ter uma movimentação que chamamos de nômade, que a partícula está movendo de maneira aleatória. E se sacamos essa métrica MSD, que é nada mais que a distância do ponto inicial para cada um dos passos, então estou medindo passo 1, a distância ao ponto de liberação, passo 2, a distância do ponto de liberação. Estou acumulando distâncias e se pongo isso no tempo, posso ver na linha estreita, como a partícula está cada vez mais distante do ponto de liberação, com uma linha estreita. Então, isso pode ser capturado por uma equação que descreve como é a trajetória de um animal que está num momento nômade, numa movimentação nômade. O mesmo posso fazer para o sedentário. Posso liberar uma partícula que também tem uma distribuição de passos normal, pero acá há um sesgo para algum ângulo. O animal está cambiando para um ponto central. E assim posso simular uma trajetória que há um âmbito de rogar, há uma área específica de movimentação. E como disse anteriormente, posso ter uma equação que vai descrever essa movimentação, essa distância do ponto central ou do ponto de liberação para cada passo. E tenho algo que é mais assintótico.
não é uma distância que está aumentando com o tempo, com uma linha estreita. É uma curva que tem uma cinta, que vai descrever, então, um animal sedentário. E, además, posso fazer isso para todas as formas, para animais nômades, animais que são sedentários, animais que estão em processo de dispersão e animais que estão migrando. E assim, temos curvas ou relações entre tempo e mean square displacement que vão descrever os diferentes modos de movimentação. E para cada modo, tenho uma equação. E se tenho equações, é bom que posso tentar fitar ou adequar a equação aos dados e ver que equação é mais parcimoniosa, que mais explica melhor os animais. Então, aqui, como um exemplo, tenho 3 animais que são reais e eu he selecionado um animal que é migrante, esse morado, um animal que é dispersor, em azul, e um animal que está em naranja, que é sedentário. Então, acá posso sacar as métricas de mean square displacement, e acá já podemos ver que há diferentes formas de mean square displacement. E para cada animal posso então adequar essa curva, essa relação, essa equação, e depois usar alguma métrica para decidir classificar o animal, que é mais parcimonioso, que é mais lógico acreditar. Então, o primeiro animal pode ser classificado como dispersor, o segundo como um migrador e o terceiro como sedentário, porque essas são as melhores equações que se adequam aos dados. Então, é um método de classificação. Então, para ambas as populações de ciervos ou venados e alces, podemos ver que a maioria dos animais estão movendo muito na paisagem. Estão movendo para migrar e para dispersar. Poucos animais são sedentários. A grande maioria são animais que estão migrando ou dispersando e ocupando uma grande porção da paisagem. E isso é muito interessante porque essa movimentação, essas trocas de espaço podem ajudar a informar como são as transmissões da enfermidade. E, además, se estamos interessados nos animais que estão movendo mais, podemos usar as equações dos animais dispersores e migrantes para sacar mais informação sobre como se movimentam. Por exemplo, para um animal que foi classificado como dispersor, que tem essa relação ou essa equação, temos 3 parâmetros que são muito informativos, que vão descrever mais detalhes sobre a dispersão. Por exemplo, esse parâmetro 4, ou, por exemplo, esse parâmetro 3, que está acá, seu valor informa o máximo ponto de dispersão. Por exemplo, esse animal hice uma dispersão de 100 kilómetros. Sí, então, essa é a informação. O parâmetro 4, que está acá, dá para nós o tempo necessário para ser a metade da dispersão. Então, por exemplo, esse animal necessitou 500 dias para ser a metade da dispersão. E o parâmetro 5, que está acá, vai nos dar a velocidade da dispersão. Então, esse é o shape dessa subida que temos acá. Então, a dispersão pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo do parâmetro. E acá, então, se cambiamos os parâmetros, podemos ter um montão de diferentes curvas de dispersão. Acá em verde, uma dispersão que é longa. Acá em naranja, uma dispersão que é curta. Ou acá em azul, uma dispersão que é longa, pero é lenta. Mira, é mais lenta para chegar ao ponto de dispersão. E em morado, uma dispersão que é lenta, corta, pero empieza más temprano ou empieza antes. Acá a dispersão, a metade da dispersão está como 300 dias.
Y esa en naranja está como 500 días. Entonces, es una dispersión más que ocurre antes. Y lo mismo pasa para la migración. Tenemos los parámetros, que en la verdad son dos dispersiones que están plegadas. Una dispersión para ir hacia la migración y otra dispersión que está de vuelta para el punto inicial. Y nuevamente podemos cambiar los parámetros y tener un montón de mudanzas en ese patrón de dispersión. Por ejemplo, animales pueden mover una longa migración en naranja, o una migración corta en azul, o una migración que está más atrasada en verde, que empieza después, o una migración que es longa, pero se va más despacio y se volta muy rápido. Entonces, nuevamente, esos parámetros pueden caracterizar detalles de cómo los animales están haciendo la migración. Una cosa es clasificar, esos animales son migrantes. Otra cosa es entender los detalles de la migración. Entonces para seguir, para cada animal, puedo usar los parámetros para cortar la trayectoria en puntos, que son, por ejemplo, acá, para el animal que está dispersando, puedo tener las localizaciones, las ubicaciones que están antes de la dispersión, las ubicaciones que están en dispersión y las ubicaciones que están después de la dispersión. Entonces, con los parámetros puedo cortar la trayectoria en diferentes fases, pré-dispersión y post-dispersión y durante la dispersión. Y podemos poner eso en el espacio y tener las ubicaciones clasificadas también, post, durante, pré-dispersión. Y lo mismo pasa para migración. El punto pré-migración, en el invierno en ese caso, el punto de migración, los puntos de migración, los puntos post-migración, los puntos de retorno de migración y los puntos post-migración que están acá. Entonces son herramientas muy interesantes para entender cómo los animales están moviendo y sacar detalles sobre cómo está ocurriendo la migración o la dispersión. Y acá para los sedentarios no hay nada para sacar, los animales están moviendo en el mismo espacio y no hay cambios a lo largo del tiempo. Poniendo las informaciones de los ciervos, vimos acá que tenemos un momento que hay concentración de migración. Entonces, la migración del invierno empieza en abril y casi todos los animales salen para migrar en abril y están de vuelta en noviembre, un poquito antes de la nieve ocurrir en el norte de Estados Unidos. Voltan para el punto inicial. Y la distancia de migración, el parámetro de distancia de migración, está en torno de como 150 kilómetros. Entonces, hace una migración razoable, como algunos animales llegan a hacer casi 400 kilómetros de migración. Entonces, es un montón, es interesante. Un animal que es terrestre, pero migra mucho. Y para el alces tenemos el mismo padrón, hay mucho más variación, pero la migración empieza en marzo, abril, y el momento de retorno está en noviembre, diciembre también. Entonces hay cierta sincronía en la migración entre los animales, y la migración es mucho más corta. Los alces no diría que hacen grandes migraciones, hacen desplazamientos más cortos, más regionales. Y venados, muchos de los venados que estamos monitorando salen de los Estados Unidos y van a pasar el verano en Canadá y después vuelven. Entonces, la escala, la amplitud, el rango de desplazamiento de alces es mucho más corto. Pero hay sincronía en las movimentaciones, o que informa mucho para nosotros sobre la enfermedad. Porque cuando un huésped está moviendo mucho, otro huésped está moviendo mucho también. Entonces eso aumenta la probabilidad de transmisión. Y otra cosa importante, além de la distancia y del tiempo de movimentación, de migración, podemos pensar también en la dirección de migración. Entonces acá vimos que
los ciervos están moviendo de Estados Unidos para Canadá, están moviendo sur-norte, sur-norte. Y los alces están moviendo de las partes altas para las partes bajas, dentro de los Estados Unidos. Están moviendo de este para oeste, o mejor, de oeste para el este, de oeste para el este. Entonces, las direcciones de movimentación son un poquito diferentes, pero como pueden ver acá, el punto A y B, son los mismos puntos acá. Entonces, aunque los animales están moviendo en direcciones diferentes, eles estão se misturando. Por exemplo, porque el Laos se está moviendo del punto A acá para el punto B. Então, há misturas de los dos huéspedes ao longo do tempo, que essa mistura aumenta muito no verano, que é o momento que há mais transmissão do parasito, porque recuerden que o parasita necessita do caracol. O caracol em norte dos Estados Unidos não está disponível quando temos como 2 metros de neve no piso. Então, no verano, quando está com todo pasto, é quando temos caracoles disponíveis e quando os hóspedes estão movendo mais, estão se encontrando e a transmissão pode ocorrer. Por isso, alce está muriendo, claro, porque aí todo o ciclo está sincrónico com a movimentação do alce. E já que entendemos um pouco da movimentação dos dois huéspedes que estão movendo, que são importantes no ciclo da enfermidade, pero temos o caracol, que não tenho nenhuma informação acá nesse modelo. Pero eu tentei poner algumas informações, alguma salsa sobre o hábitat, porque os animais não estão movendo de maneira aleatória na paisagem. Os animais estão mirando lá, ao menos a elevação e ao menos os tipos de hábitats que estão disponíveis para os animais. Então, eu saquei a informação de hábitat para todo esse sítio e na informação de elevação para todo esse sítio, para poner as trajetórias em algum contexto que hace mais sentido, porque os animais não se movem de maneira aleatória. E muitas vezes confundimos hábitat com recurso, porque em ecologia é muito mais simples mensurar ou medir hábitat, porque recurso é um montão de coisas. Os animais estão preocupados com parejas sociais, com comida, com depredadores, com competidores, com refúgios para viver e com parejas sexuais também. Então, há um montão de coisas que são recursos para os animais, pero é muito mais simples mensurar hábitat, porque temos satélites que estão sacando toda a informação para nós outros. As outras informações, nós outros sabemos que é importante, pero é muito difícil de medir, principalmente numa escala geográfica muito grande, como muitos centenas de quilômetros, que é o caso que estou mensurando. Pero, al menos, temos um ecossistema mais simples, com muito menos, para mim que sou brasileiro, com muito menos espécies, com poucos grandes herbívoros, com apenas um grande depredador que está matando esses ciervos, esses alces. Então, temos um sistema mais simples para entender, porque acá no ambiente tropical temos um montão de top predators, um montão de medium, com mesopredadores pequenos, chiquitos. Então, é difícil sacar toda a informação de como o depredador está afetando a presa. Pero acá, eu entendi que era uma boa oportunidade de entender como o depredador pode impactar essa enfermidade, porque é um sistema mais simples. Eu sei quem é o predador, e eu sei que desse depredador tem duas principais presas. E acá há um exemplo da importância do depredador, nesse caso, o lobo, na seleção de hábitat desses ciervos que são grandotes. Por exemplo, acá podemos ver que se há pouca pressão de depredação, acá, o elk, esse é o caribu, prefere ou seleciona aspen stands. Seleciona um tipo de hábitat, que é o aspen,
que es muy rico para comer, porque tiene tiene una buena nutrición para ciervos. Pero si la depredación es muy alta, la presión de depredación es muy alta, el animal cambia totalmente su hábitat, cambia totalmente su selección de hábitat, pasa a usar áreas más florestales, más cerradas, y no va más para áreas que son buenas para comer, porque también son riscosas para ser comidos, para morir. Entonces, ese es un buen ejemplo que en ecosistemas simples como esos, el depredador puede hacer cambios muy dramáticos en la movimentación de las presas. Y, por supuesto, teníamos también la información de movimentación de las manadas de lobos, puedo decir así, ¿sabes? Las manadas, los grupos sociales de lobos, y teníamos como 47 individuos con GPS polares también. Y con essa informação eu construí os hábitos de hogar para cada indivíduo e usei algum algoritmo de cluster, alguma teoria de rede, para poner juntos os animais que estão usando as mesmas áreas. E assim pude entender como são formadas ou quantas são as manadas de lobos que teníamos na área e como são formadas as manadas. Então, acá estão as manadas clasificadas e fomos a campo para chequear se mi classificação era boa. Como sabia? Por exemplo, poderíamos ir a campo e ver se esse animal rango algo estava vivendo com esse animal cowboy algo. E íamos a campo e víamos os animais andando em la mesma manada. Então, eu tenho uma boa classificação. Eu tenho um bom entendimento de como estão as manadas. E acá, apenas pongo as manadas no espaço e assim podemos ver os territórios de los lobos, o que é muito interessante. E mais interessante para eu era classificar aonde tem mais pressão de depredação e aonde temos menos pressão de depredação. Então, acá hice todo esse processo para ter um mapa de risco de depredação, onde tinha mais manadas ou mais indivíduos de depredadores e aonde teníamos menos indivíduos de depredadores. Então, agora tenho 3 informações espaciais. Tenho elevação, tenho hábitat e tenho também uma informação de pressão de depredação que está no espaço. Agora necessitava de novo mirar nos dados de movimento de los ciervos e alces para entender como esses animais estão mirando toda essa paisagem que tem hábitat, elevação e depredador e como estão movendo, como estão selecionando o espaço em relação a essas variáveis. Para fazer isso, eu saquei para cada animal, mirava a trajetória e cortava a trajetória em 2 parâmetros. Um parâmetro é o tamanho do passo, a distância entre sucessivos ubicações, e o outro parâmetro é o ângulo de giro que tem, que nos dá uma informação sobre a orientação de movimentação de los animais. Então, tenho a trajetória observada e tenho também uma descrição muito geral de como os animais se movem. Então, para cada passo que observo, eu criei, como disse aqui, passos aleatórios. Esses passos aleatórios vêm dessas distribuições de passos e ângulos de giros. Então, acá, esses passos aleatórios vão informar para nós outros o que cada animal poderia fazer quando estava ubicado acá, e assim podemos comparar com o que hice. Então, comparamos o que poderia ser feito com o que foi observado. E, é claro, eu botei lá a informação espacial no fundo. Então, como um exemplo acá, o animal estava acá, nesse ponto,
y podría ir a muchos puntos, dado su capacidad de movimentación y su orientación. Pero el animal eligió ir para ese punto de floresta. Pero todo lo que podía hacer, en ese ejemplo, es ir para áreas que son cinzas, áreas que son áreas abiertas. Então, esse animal, nesse ponto, hizo uma seleção para a mata, porque todo o que poderia ser, todo o que estava disponível para ser, era mais ir se quedar em áreas abertas. Mas o animal foi para uma área cerrada, para a floresta. E depois miramos a mesma coisa para cada passo. Acá estava uma área de floresta, tinha muitas áreas abertas para ir e moveu para uma área cerrada novamente. Então, há uma seleção de novo para a floresta. E nesse ponto, de novo, tenho muita disponibilidade de floresta. Agora há um câmbio de disponibilidade. O mais possível de fazer acá é continuar na floresta, porque só tem floresta ao redor. E o animal foi para a floresta. Então, nesse passo, não tenho muita informação para dizer que o animal está selecionando a floresta, porque o animal está fazendo o que se pode fazer. É como me poner no meio da Amazônia. Eu estou na floresta, o próximo passo vai ser a floresta, porque não posso fazer algo diferente. Porque minha capacidade de movimentação, não posso voar, e minha capacidade de orientação não me pode tirar da floresta no próximo passo. E usamos, então, algumas equações logísticas condicionais para resolver a seleção de hábitat para esses animais. E para recordar, temos, então, três variáveis de hábitat, ou de recurso. Uma é tipo de hábitat, ou vegetação. Outra é a elevação. Outra é a pressão de depredação. E também temos, recuerden que temos as trajetórias cortadas em três momentos. Inverno, que é pré-migração. Dispersal, que é durante a migração. E summer, que é pós-migração. Três momentos distintos para cada animal. E tanto faz, usamos esse modelo estatístico para resolver o problema. E o mais importante acá é que temos 4 modelos. Um modelo que tem apenas habitat, apenas vegetação e elevação. Um modelo que temos elevação e vegetação, e assumimos que essa seleção de vegetação e elevação cambia dependendo do momento sazonal, como no inverno é uma coisa, na dispersão é outra coisa, no verão é outra coisa. Temos um modelo que temos hábitat e depredador também, e um modelo full, que temos todas as variáveis. E aplicamos isso para os dois huéspedes e miramos o que passa. E para os dois huéspedes, o mais importante foi, o mais parcimonioso, ou a melhor adequação, foi para o modelo que é full. Isso nos diz que os animais estão preocupados com todo, com hábitat, com elevação e com depredador. Pero o segundo modelo, mais importante para o venado, é com depredador. Isso nos diz que o depredador é muito mais importante para o venado do que para o alce, que é o segundo modelo, é hábitat e tempo. Hábitat e estação del ano. Pero para ambos os animais, o modelo full é muito melhor. Então, acá, podemos, então, ver as predições, os modelos, e acaba passando muito num rato, porque é só para exemplificar a salida de seleção de hábitat para cada animal. Mas mire acá que no inverno podemos sacar, então, as seleções de hábitat para o ciervo. Por exemplo, no inverno, o venado gosta de mixed forest, gosta de decidual forest, e usa open air, áreas abertas, na mesma quantidade que sua disponibilidade. Porque quando a estimativa toca essa linha, 1 para 1, quer dizer que o animal está usando na mesma quantidade que é disponível. E quando está arriba, está selecionando, quando está abaixo,
é porque está evitando aquele tipo de hábitat. Então, acá, áreas urbanas e água são hábitats que são evitados durante o inverno. E o animal está movendo sempre para abaixo, está selecionando áreas mais bajas em termos de elevação. É decir, que o venado, durante o inverno, está nos vales, nas cuencas da paisagem. E isso cambia com o tempo. Há pequenos cambios com o tempo. Por exemplo, durante a migração, o animal está usando muito mais áreas abertas e está movendo não mais para baixo, está movendo para arriba. Então, aqui está, é dizer que o veado, quando empieza a migração, vai ser a migração para arriba, subindo nos cielos e usando as áreas abertas para movimentar. Então, sacamos um montão de informações interessantes para a biologia da espécie. E acá o que passa no verano. No verano, quando todo está verde, o ciervo está movendo, casi não importa o tipo de hábitat, está movendo todo de acordo com o disponível. É muito generalista no verano. E essas predições são com o observado de depredação, com o nível de depredação observado em uma paisagem. Esse é o que passa quando temos depredadores em uma paisagem. E podemos ver o mesmo para alces. E não importa cá, pero há diferenças entre alces e venados no estilo de uso de seleção de hábitat. Pero o mais interessante em usar modelos em ecologia é que podemos fazer predições sacando ou cambiando algum parâmetro. E nesse caso, eu cambiei um parâmetro para dizer não há mais depredadores na paisagem. Aí todo o nível de depredação é muito pequeno. É como as populações de lobo fossem muito mais chiquitas, com muito menos indivíduos. E o que passa é que há cambios de hábitat muito dramáticos para alces e para venados. Então, o depredador causa um efeito na movimentação e na seleção de hábitat que venados e alces fazem na paisagem. Mas o que importa aqui é apenas notar que há diferenças, que há cambios, e o mais interessante acá para criar mi mapa de risco de transmissão é tentar poner essas predições no espaço. Então, eu posso pegar a salida do modelo e fazer predições no espaço, pegando o mapa de hábitat, o mapa de elevação e o mapa de risco de depredação, e criar assim um mapa que tenha aonde estão os venados em uma paisagem, aonde é mais provável encontrar venados em uma paisagem. E eu posso fazer o mesmo para o alce. Eu tenho modelos para o alce e eu tenho modelos para venados. E o mais interessante é que eu posso multiplicar essas predições espaciais e ter uma predição de overlap, de sobrepamento entre as duas espécies. E esse sobrepamento vai me dizer aonde estão os locais mais riscosos de ter transmissão de enfermidade de venados para alces. E o mais interessante é poner isso em uma paisagem. Então, podemos ver acá que há pontos que são mais importantes, onde há mais risco de transmissão do gusano cerebral no inverno, e que isso vai aumentando com o início da movimentação dos animais. Essa é a fase de dispersão, a fase de migração, e isso é mais dramático. A sobreposição é mais dramática no verano, quando também não temos neve e temos caracol. Então, acá são os pontos mais riscosos para o alce. Pero, de novo, como temos equações, podemos modular os parâmetros e fazer um cenário baseado nos dados reais e dizer, se eu pongo a depredação muito pequena na paisagem, eu estou diminuindo matematicamente ou estatisticamente a quantidade de lobos da paisagem,
nós temos um cambio de sobreposição muito dramático. Podem notar que para todas as estações do ano, com a ausência de depredador, temos um aumento muito dramático de sobreposição entre alces e venados. Então, temos muito mais riscos de transmissão para o alce. Isso ocorre porque quando temos depredadores, o venado está com medo e vai para um tipo de hábitat, porque seleciona um hábitat que é menos viscoso, que se sente com menos medo. El alce hace lo mismo, pero lo hábitat que es menos viscoso para el alce es diferente do que es menos viscoso para venados. Então, quando temos depredadores, há uma compartimentalização de los huéspedes. O huéspede vai para um tipo de hábitat, o outro hóspede vai para outro tipo de hábitat. Então, assim, é o processo que estou chamando como compartimentalização espacial, que é causada de maneira não letal por o depredador, e isso diminui, como podemos ver, a probabilidade ou a transmissão dessa enfermidade para o alce, que está morrendo e está desaparecendo do norte dos Estados Unidos. E, ao fim, para chequear se meu modelo é bueno, eu tinha esse mapa de risco de transmissão e tínhamos também como 26 animais que morreram e fomos ao campo e identificamos a causa da morte. E para 6 animais, esses 6, sabíamos que os animais morreram de brainworm, morreram de verme cerebral. Então, saquei a trajetória desses animais e poni em meu mapa de risco. E os 6 animais que morreram del verme viviam em áreas que são mais riscosas em meu mapa de risco. Então, isso mostra que meu mapa é bueno, porque os animais que morrem de la enfermidade estão nas áreas que estou chamando de mais riscosas para a enfermidade. E os animais que morreram de outras causas, como lobo, como urso, osso, estão vivendo em todas as partes, não importa meu mapa. Isso para mostrar que meu mapa é razoável, é bueno para prever risco de enfermidade. Então, como mensagem finais, acá mostramos que venados e alces fazem migrações que estão em sincronia de migração, pero apresentam diferenças na seleção de hábitat. Estão mirando aspectos do hábitat que são diferentes. Os venados são muito mais generalistas quanto ao hábitat, usam de maneira mais geral, pero estão muito mais preocupados com o depredador. O segundo melhor modelo para o venado é com o depredador. Mientras alces estão mais preocupados com a hábitat, mais que todo. Además, alces têm mais que meia tonelada de quilos, então é muito mais difícil para uma manada de alce, uma manada de lobo, matar um alce. E é muito mais simples para matar um venado que tem como 80, 120 quilos. Então, por isso, os venados estão muito mais preocupados com o depredador do que alce. E, por fim, temos mudanças ou cambios de risco de enfermidade que estão aumentando de inverno para verano. Vai aumentando e aumentando, porque há muito mais movimentação de los dos huéspedes. Pero o predador tem um papel fundamental em aumentar, em modular o risco de transmissão. Porque, como disse, quando temos depredadores, uma espécie, um huéspede, lhe gusta um tipo de hábitat e para o outro huéspede lhe gusta outro tipo de hábitat. Com a ausência de depredador, que ponemos extinto nas manadas de lobos, as duas espécies vão aumentar sua sobreposição espacial e a transmissão, se espera uma transmissão muito mais intensa
y así podremos perder o sumir o desaparecer las poblaciones de alce de norte de Estados Unidos. Claro que las poblaciones de alce, tenemos un montón de alces en Canadá, tenemos alce en Europa, pero las poblaciones de Estados Unidos están en riesgo por esa enfermedad. Entonces sería bueno tener depredadores para mantener el riesgo más bajo. Y lo más interesante acá, o una cosa que puede ser una take-home message más clara, es mostrar que para una población que está disminuyendo, podemos pensar que el depredador es un problema, porque el depredador mata indivíduos de esa población. Vale, en ese caso, lo mayor depredador de la especie, lo mayor depredador del alce, es también el principal factor que puede salvar su especie en Estados Unidos. Entonces, la presencia del depredador es bueno para la población, porque mesmo que el depredador está matando alces, a presença do depredador está haciendo com que há um desplaçamento, há uma compartimentalização espacial que diminui a mortalidade por la enfermidade. E aparentemente é a mais importante. É mais importante diminuir a mortalidade por enfermidade do que diminuir a mortalidade por depredação. Então, essa é a mensagem. Es el team que me ayudó en Estados Unidos, un montón de colaboradores que tenían información de lobos, de alces, de venados. Entonces fue una buena oportunidad para poner un montón de gente juntas, sacar diferentes informaciones de diferentes científicos que estaban dedicados a alces o a venados o a lobos y poner todos en la misma cancha y jugar y entender un poco sobre como depredadores podem influenciar de maneira não letal o ciclo de uma enfermidade. Bueno, é isso. Graças, Airas. Eu estou aberto para tentar responder questões ou perguntas.